Talvez muita gente não saiba, mas o que está acontecendo com o Endrick, jogador do Real Madrid, na verdade é um efeito que acontece já tem muito tempo, cara. Já tem muito tempo, e não somente no futebol, como o efeito Endrick, a gente pode converter e também trazer e adaptar para justificar com fatos reais que o mesmo efeito que aconteceu com o jogador Endrick ao chegar no Real Madrid também pode acontecer comigo e com você. E o que a gente vai debater no assunto desse vídeo é justamente como é que a gente pode detectar o efeito Endrick e como é que a gente pode evitar cair nele. Beleza? Então já deixa o like nesse vídeo e te prepara, porque nos próximos minutos a gente vai se debruçar aqui nesse assunto e trazer aqui fatos e atitudes e coisas simples que a gente pode fazer para que a gente não venha cair nesse limbo e venha sofrer com esse mesmo efeito. Beleza? E qual é o efeito Endrick? Primeiro, quem é o Endrick? O Endrick é um garoto do Brasil, prodígio, menino prodígio, né? Por que ele é prodígio? Porque desde as categorias de base, mesmo ele sendo um jogador não tão alto, porque hoje, atualmente, em certas posições no futebol, se você não tiver uma certa estatura, você é considerado incompatível para aquela posição, não é verdade? Então, se for para falar em estatura física, o Endrick é alguém que tem a estatura física baixa para ser um centroavante. Acredito eu que a estatura física média, né, que uma equipe ou que um olheiro de categoria de base ele leva em consideração para considerar uma estatura física ideal para um centroavante hoje em dia seria 1,80 m, cara, no mínimo. 1,75 m, estourando. Abaixo disso, eu acredito que já fica uma estatura física incompatível para a posição, né? Centroavante é aquele jogador que faz parede, aquele jogador que faz pivô, é aquele jogador que disputa uma corrida com zagueiro. Então, se esse centroavante ele não tiver uma estrutura física, uma vez que os próprios zagueiros, sim, eles têm uma grande estrutura física, eles são fortes para correr atrás, para ganhar no corpo, para derrubar atacante, então ele não vai se dar bem na posição. Dito isso, o Endrick, mesmo tendo uma baixa estatura física, ele mesmo sendo baixo, ele é um jogador muito forte e explosivo, né? E isso traz também uma vantagem. E desde a categoria de base a gente pode ver que ele já se destacou no Palmeiras, ao ponto de, com 16 anos, o Palmeiras, que é uma das maiores equipes do Brasil, né? E a segunda maior equipe de São Paulo, atrás apenas do próprio São Paulo, né? 3 mundiais, enfim, não preciso nem falar. Mas eles chamaram o cara de 16 anos, eles chamaram um moleque de 16 anos para jogar no time principal. Por quê? Será que é porque não tinha outro centroavante na equipe ou não tinha dinheiro para contratar outro centroavante? Não. É porque eles viram o potencial do moleque e viram que ele tinha capacidade de cumprir essa função, dito e feito. No profissional, o Endrick começou fazer gol, drible, força física, demonstrando tudo aquilo que um centroavante deveria ter mesmo com baixa estatura. E por que prodígio? Pela idade, cara. Futebol, quanto mais preparado você estiver, com menor idade que seja, mais futuro você terá e mais você será valioso para os olheiros, para a base, você terá mercado, você poderá ser emprestado, você poderá ser vendido. Se você tiver esse potencial, se você tiver um grande potencial e uma idade pouca,
né? Pouca idade, ou seja, você tem que começar cedo, cara. Muito cedo, muito cedo. Para essa carreira tem que começar muito cedo. E é isso que o Endrick aconteceu com ele. E aí começou a chamar a atenção, né? Começou a chamar a atenção de grandes equipes ao ponto de a maior equipe da Europa ou uma das... Eu arrisco a dizer que está em top 5, mas eu considero que esteja nas top 3 equipes europeias de futebol, Real Madrid, despertou interesse e quis contratar o garoto, a fim de garantir ali uma base, a fim de garantir ali uma estrutura inicial para que quando esses jovens, não é só o Endrick é o brasileiro que a gente conhece, mas eles fazem isso com jogadores de toda nacionalidade, o Arda Güler, de vez em quando brota um argentino também, enfim, eles estão de olho em toda nacionalidade que tenha esse potencial, baixa idade e alto potencial de crescimento. Só que o Endrick, ele é centroavante. Ele é aquele jogador em que ele fica ali na frente da área para, se o goleiro rebater, ele empurra para dentro do gol, para ganhar uma corrida e chutar pro gol de primeira já. Esse é o centroavante. E o Real Madrid, uma das maiores equipes da Europa, ele não pode contar com alguém que ainda esteja em fase de crescimento, fase de alicerce, fase de base e se provar realmente do que ele é capaz. Foi lá e contratou Mbappé, campeão do mundo, né? Um jogador que já se provou o que ele é capaz de fazer e etc, né? Então, assim, qual é o efeito Endrick e aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Cara, o efeito Endrick é o efeito de querer chegar em uma estrutura já pronta, em uma estrutura já consolidada, em uma estrutura que não tem o que se criar e não tem o que se moldar, apenas substituir peças. Ou seja, o Endrick, ele não é alguém pronto. O Endrick, ele não é alguém que já se provou, até se provou, mas dentro do Palmeiras, cara. Dentro do Palmeiras, que é uma equipe grande, mas é uma equipe futebolmente falando, comparado ao Real Madrid, é uma equipe praticamente de várzea, posso assim dizer, né? Não desvalorizando, cara, mas a verdade é que a estrutura, o investimento, o que um jogador do Real Madrid ganha é capaz de pagar o elenco titular inteiro do Palmeiras. É sobre isso que eu tô querendo dizer. E qual é o efeito Endrick? Querer pegar tudo pronto. Hoje em dia, quem não está pronto e quer pegar tudo pronto, vai acabar se frustrando. Vai acabar ficando no banco de reserva. Vai acabar passando anos e anos até chegar a sua oportunidade. Pegar tudo prontinho é bom? É uma delícia, é o que todo mundo quer. Mas se essa for a tua escolha, pegar tudo pronto, chegar numa empresa tudo pronto, que mais que eu posso dar exemplo? Chegar num time ali e jogar numa posição ali onde já tá tudo prontinho, é só substituir as peças, sendo que você não está pronto. É justamente os passos e atitudes de quem irá se frustrar com a própria decisão. Se quer pegar tudo pronto, saiba no mínimo de uma coisa: abaixe bastante as suas expectativas. Se você não é uma pessoa pronta e você quer chegar em uma empresa que já está tudo pronto, e você quer chegar em um ambiente que já esteja tudo prontinho, baixe bastante as suas expectativas. E o que aparecer e o que surgir a partir dali é uma vitória, é lucro. Se as expectativas do Endrick estivessem sendo baixas, ele teve o melhor início ali no Real Madrid. Fez gol na Champions, fez gol na La Liga, fez gol na estreia. Cara, ele fez bastante gol, deu passe para gol também, jogou bem.
Ou seja, cara, foi o melhor início, nem todo mundo chegando desse jeito no Real Madrid, nem mesmo o Mbappé. O Mbappé passou várias semanas de críticas no 0 a 0, batendo na trave, até se adaptar e virar hoje uma máquina de gols. Mas não, o Endrick não, o homem vai chegar titular. Não, estava arrasando no Palmeiras, vai chegar titular, vai chegar quebrando tudo na Espanha. Como elevou muitas expectativas, começou na reserva, jogava só 15 minutos, 10 minutos, passou a não ser mais relacionado, depois mesmo relacionado passou a não jogar mesmo, o Real Madrid ganhando já de 2, 3 gols de vantagem. Como a expectativa estava lá alto, a frustração veio, cara. É o efeito Endrick. Ou você cresce junto com o time, ou você cresce ali na posição, ou seja, cara, a gente entrou num time que faz tempo que não chega um centroavante que resolve, um centroavante goleador. Se ele fosse para uma equipe com essa estrutura, ele hoje estaria sendo o GOAT. Ele hoje estaria sendo o que o Antony virou no Betis. Por quê? Porque fazia tempo que o Betis não aparecia com um ponta direita habilidoso, que chutava no gol, que dava passe para gol. Quando o Antony chegou, caiu como uma luva, cara. O que ele estava sendo zoado, o que ele estava virando meme no Manchester, ele veio e virou o GOAT na Espanha, jogando pelo Betis. E o efeito Endrick é isso. Aquilo que o Antony fez era o que o Endrick deveria ter feito. Era para ele ter ido para um time de segunda prateleira. Um time que faz tempo que não tem um centroavante relevante. Um time que faz tempo que... Cara, tem times que a torcida ovaciona, por exemplo, Lewandowski no Barcelona. Então, se ele fosse... Não estou dizendo que o Barcelona seria uma boa opção para o Endrick. Não seria, porque tem muitos centroavantes lá também. Teria que ser para outra. Por exemplo, Valência. Por exemplo, outra equipe aqui, cara, da Espanha mesmo, que a gente poderia... relacionar isso, cara. O Valência seria uma boa, cara, pro Endrick começar. Mas enfim, eu deixo aí nos comentários qual seria a outra equipe de segunda prateleira que o Endrick se encaixaria muito bem, que hoje ele já estaria sendo o GOAT na posição dele. Deixa aí nos comentários e deixa também nos comentários o que é que você achou do efeito Endrick. Beleza? Você concorda, você discorda, você já passou por isso, você já viu isso acontecer em alguma outra área da sua vida ou da vida de alguém que você, do seu convívio? Deixa aí nos comentários para enriquecer o nosso conhecimento, beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo para propagar e se inscrever também no nosso canal. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e valeu!